Shalom, amados, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós mais uma vez vamos fazer nesse formato de vídeo. Com certeza daqui uns dias nós vamos estar voltando a ter aulas presenciais, pois elas são muito mais aproveitadas, né? Nós temos possibilidade de discutir o assunto junto. E o vídeo, por mais que nós nos esforcemos, o tempo e também as condições não nos permitem abranger o assunto de uma forma até mesmo que nós gostaríamos. E para que nós possamos ter um crescimento, a aula presencial ela se torna essencial. Nós estamos na lição de número 6. E hoje, iniciando, eu quero dar um parabéns a todas as mamães. Que Deus abençoe todas vocês. Que esse dia seja um dia especial na vida de todas as mamães desse nosso Brasil e desse mundo. Nós vamos falar hoje sobre o ministério de apóstolo. E acredito que vamos ter bastante assunto para tratar. A nossa leitura, o nosso textuário, ele está em Efésios 4:11, que diz: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. A verdade prática vai dizer que o dom do apostolado foi concedido por Deus à igreja com o propósito de expandir o evangelho de Cristo. A nossa leitura bíblica em classe, ela está no livro de Efésios, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 16. Deixa eu só coisar aqui, irmão, porque essa revista digitalmente aqui, ela é uma bênção. Que diz assim: Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: Subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu e também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Então, amados, nós vamos começar a partir de hoje a falarmos a respeito dos dons ministeriais, né? Nós falamos a respeito dos dons espirituais, agora nós vamos falar dos dons ministeriais. E aí nós vamos falar, né, qual é a importância do ministério apostólico no Novo Testamento. Se nós formos ver, né, até a etimologia da palavra, apóstolo é um verbo em grego e ele significa enviar. O apóstolo, na verdade, significa enviado, aquele que foi enviado. Então, quando nós pegamos a figura dos apóstolos de Cristo, nós vamos ver que os apóstolos, eles ficaram 3 anos, cerca de 3 anos e meio com Jesus,
porque eles estavam sendo treinados. Tanto que, no meio desses 3 anos e meio, teve algumas situações que Cristo fez uma espécie ali de, como é que a gente pode chamar? De estágio, né? Em alguns momentos nós vamos ver Cristo falando para os seus apóstolos o seguinte, ó, vão por aí, preguem o evangelho, ensinem, né? A Bíblia fala de algumas missões, fala de alguns momentos que Jesus fala para os seus apóstolos fazerem uso daquela autoridade que eles estavam recebendo. Então, amados, eles ficaram 3 anos e meio, entre aspas, parados com Jesus, porque eles estavam num processo de aprendizado. Eles estavam aprendendo e Jesus vai falar algumas vezes, vai falar, olha, depois vocês têm que pregar na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, eles estavam ali numa preparação para que depois, quando acabasse ali o ministério de Cristo, eles saíssem às nações, saíssem pelo mundo, apregoando aquilo que eles haviam aprendido. Então, os apóstolos, nós não vamos ver eles durante o ministério de Jesus com essa missão de serem enviados, porque eles estão na escola, estão aprendendo. Mas depois da morte de Cristo, da sua ressurreição, os apóstolos vão ser enviados pelo mundo afora para todos os cantos, a fim de que pudessem ser realmente apóstolos. Porque eles não seriam apóstolos se eles tivessem ficado só em Jerusalém. Eles tinham a necessidade de saírem para fazer a missão, a obra de Cristo. Com o passar do tempo, nós fomos deixando que colocassem coisas na nossa mente e nós acabamos até, não sei por que razão, mas nós acabamos até querendo extinguir o ministério apostólico. Mas nós vamos falar mais para frente a respeito disso. Então, qual é a grande importância dos apóstolos no Novo Testamento, no ministério de Jesus? Não é nem o fato ali, porque quando Jesus está entre os seus apóstolos, ele faz a principal obra de evangelização ali naquela região. A Bíblia vai dizer, principalmente Mateus 4:23, percorria Jesus toda a Judéia pregando o evangelho do reino. Então, ele fazia o trabalho de evangelização. E os apóstolos iam aprendendo. E aí, como eu já falei anteriormente, em determinados passos, Jesus fala para os discípulos, vão lá e façam. E aí eles saem em missão, tem missão dos 70, sai de 2 em 2, e Jesus vai dar ordem para eles, olha, não entrem na casa de samaritano, não façam tal coisa, não façam tal coisas, aonde você chegar, vocês sempre digam a paz esteja neste lugar. Por quê? Porque ali é o teste, um treino para que chegasse a hora que aqueles discípulos pudessem realmente fazer a grande obra que era a obra após a morte de Jesus. Jesus ele vai ficar muito restrito ali ao território dos judeus durante o seu ministério. Ele sai algumas vezes, mas é coisa esporádica. Ele não tem uma missão de sair. Por quê? Porque quando você estuda a Bíblia e você vai ver as missões de Cristo, ele mesmo vai dizer que a principal missão dele é pregar, é chamar os perdidos da casa de Israel. E quem são os perdidos da casa de Israel? São aquelas 10 tribos que foram invadidas pelo reino da Assíria e o povo foi espalhado pelo mundo e eles trouxeram até outras pessoas para morarem ali em Samaria. São os chamados samaritanos. Então, amados, quando Cristo termina a sua obra, ele morre e termina depois de 10 dias, de 40 dias, de dar as instruções aos discípulos,
ele vai embora, e aí quem vai fazer esse trabalho? Os apóstolos. E aí, se você estudar a história, realmente os 12 apóstolos, eles saíram pelo mundo para cumprir essa missão de pregar o evangelho. Então, qual é a principal característica do ministério apostólico durante o ministério de Cristo? É a expansão. Isso aí vai ficar muito claro quando eles assumirem verdadeiramente. Porque quando Jesus faz a promessa para eles, Jesus vai falar, ó, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder. E ser-me-eis testemunhas em todo. Então, eles precisavam de uma força extra, um poder extra, e eles ficam em Jerusalém até que acontece a descida de Pentecostes, e eles, depois da descida de Pentecostes, eles vão pregar o evangelho. Então, essa é, quando você pensar a respeito do ministério apostólico, foi para isso. Jesus não teve pressa de soltar os seus discípulos, eles ficaram 3 anos e meio aprendendo. Ó, não, ninguém vai sair. Diversas vezes nós vamos ver os próprios discípulos assim, metendo o pé pelas mãos. Uma certa feita Jesus foi pregar numa cidade e o povo não quis ouvir Jesus, expulsou Jesus. Ele pega os seus discípulos e sai daquela cidade. Quando ele sai da cidade, os apóstolos chegam para ele e falam, Senhor, quer que a gente ore para que caia fogo do céu e consuma essa cidade? Ou seja, eles não estavam entendendo ainda, né? Por outras vezes, a gente vai vendo que eles não estavam preparados porque eles confiavam extremamente em Jesus e eles não tinham ainda sobre a vida deles aquela autoridade que era necessária para fazer. Nós temos um exemplo quando um certo homem traz o seu filho endemoniado e pede para os discípulos orarem para que ele fosse curado. E a Bíblia diz que eles oraram e o demônio não saiu do menino. E aí a Bíblia diz que quando Jesus chega, ele estava no monte, ele desce, ele chega, o pai fala, olha, Senhor, eu trouxe aqui para os teus discípulos e eles não puderam expulsar o demônio. E Jesus vai lá e expulsa o demônio. Então, diversas vezes a gente vai vendo que os discípulos não estavam assim preparados para fazer aquilo. E aí a gente vai ver a diferença depois que eles são revestidos. Por quê? Porque depois que eles são revestidos, a Bíblia diz que Pedro e João estão subindo para o templo para orar e tinha lá um aleijado lá que pedia esmola para eles e eles, em nome de Jesus, levanta e anda, e o moço andou. Então, a estada desses apóstolos com Jesus, ela é uma preparação para que eles aprendam na prática e aprendam de verdade aquilo que eles vão precisar fazer depois que Jesus... Porque não tem jeito, né, irmãos? Quando você tem um grande líder, quando você tem um líder assim... como que eu posso dizer? Você tem um líder acima da média, os seus discípulos sempre vão ficar ali escondidos atrás do líder. Agora, quando você não tem um líder, é você que tem que ser o líder. Então, é importante que nós entendamos que precisamos também, muitas vezes, tomar a rédea de ser um líder. Então, às vezes, puxa vida, não tem um exemplo, não tem uma pessoa aqui para tomar a frente. Toma você. Seja o líder. Por quê? Porque quando se tem um líder, é fácil os liderados se esconderem atrás dele. E quando não tem essa figura, todos nós temos que assumir um pouco desse papel de liderança. Então, os apóstolos estão sendo ensinados por Jesus para isso. Agora, biblicamente, irmãos, o que nós podemos falar a respeito do colégio apostólico, né? Eu já falei para vocês que apóstolo significa o enviado, né? A gente já falou sobre isso. Entende-se por colégio apostólico o grupo de 12 discípulos, primeiros discípulos de Jesus. Esse era o colégio apostólico. Eram os 12 que foram chamados por Jesus. O Salvador os nomeou e os separou. Os primeiros escolhidos não eram homens perfeitos, mas foram vocacionados a levar a mensagem do Evangelho a todo mundo. E eles conseguiram, tiveram êxito. Num período de 40 anos, sem internet, sem nada,
eles evangelizaram todo o mundo conhecido da época. A singularidade dos 12, o apostolado dos 12 tem uma conotação bem singular em relação aos demais, encontrados em Atos e também nas epístolas paulinas. Eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor, os 12 foram chamados por Jesus, eles foram, eles andaram com Jesus durante todo o seu ministério e eles receberam autoridade. Inclusive, esses predicados vão ser usados por algumas pessoas para defender que hoje não existe mais o evangelho, o ministério apostólico. Mas nós vamos falar mais para frente a respeito do ministério apostólico. Então, amados, entre os apóstolos, os 12 apóstolos, nós vamos ter um que vai se sobressair no quesito de sabedoria, que foi Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, ele é o maior escritor, ele é o grande estruturador, digamos assim, podemos assim dizer, estruturador do cristianismo. Ele funda as bases do cristianismo e ele é um grande rabino, um camarada que tinha uma dupla cidadania, né? Porque ele era judeu e era romano, tinha cidadania romana, tinha aprendido aos pés de Gamaliel. Gamaliel era o top da época, era o professorzaço da época. E o apóstolo Paulo teve a alegria de aprender aos pés de Gamaliel. Gamaliel, ele vai ser descendente de um dos maiores pensadores, fundadores de escolas rabínicas, que era Hilel. Então, o apóstolo Paulo, ele vai ser o grande estruturador do Novo Testamento. Dos 27 livros que existem no Novo Testamento, conhecido como cânon bíblico, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. Acham que foi, outros acham que não foi, que é o livro de Hebreus, mas ninguém sabe quem escreveu o livro de Hebreus. Ele era um judeu da gema, zeloso da lei, zeloso, cuidadoso. Ele era não só um seguidor, ele era um professor da lei. E ele vai ser... porque nós temos o Shaul, o nome dele era Shaul. As pessoas falam que Deus mudou o nome dele, mas Deus não mudou coisa nenhuma. É porque ele era Shaul, o nome do primeiro rei de Israel. E quando ele começa, por causa da literatura, esse Saul, ele é escrito como Shaul, e traduziram como Saulo, e depois gregorizaram isso aí, colocaram no grego e meteram aí um Paulo, que na verdade Paulo não existe. O que existe é Shaul, o nome dele é Shaul, Paulo é um nome, é a mesma coisa, irmãos. Vamos supor que alguém vai fazer uma biografia minha, e aí vão mandar essa biografia lá para Turquia. Não interessa o idioma, meu nome lá vai ser Josuel. E na Bíblia aconteceu diferente, porque romanizaram demais e acabaram mudando até o nome das pessoas, até o nome de Jesus, que não é Jesus, era Yeshua, o nome dele mesmo é esse. E a forma Jesus é uma forma que nem é muito legal de se pensar, mas isso é um assunto para outra hora. Nós estamos falando sobre o apostolado de Paulo. Então, ele mesmo vai se deduzir, vai se chamar, vai dizer que ele é o menor dos apóstolos. Ele é o menor dos apóstolos. E essa humildade de Paulo vai até abrir espaço para algumas pessoas dizer que ele não era um apóstolo, porque perseguiu a igreja. E aí, para nós entendermos, e já que nós estamos aqui falando a respeito do Paulo, nós já podemos encaixar isso aí para falar a respeito da apostolicidade atual. Então,
Muitas pessoas vão usar essa coisa, a humildade de Paulo, ele dizer que nem merecia ser chamado de apóstolo e tal, vai usar isso para defender que hoje não existem mais apóstolos. Então, nós temos, no sentido escrito do termo e de acordo com a sua singularidade, apóstolo como os 12 não existem mais. É lógico que como os 12 não existem mais. Os 12 foram só os 12, né? O comentarista aqui, ele foi brilhante. Parecia uma luz boa aqui na cabeça dele. A palavra de Deus diz que durante o milênio os 12 se assentarão sobre os tronos para julgar as 12 tribos de Israel. É lógico que os 12 eram peculiares. Eles foram chamados por Jesus, eles foram treinados por Jesus, eles foram preparados por Jesus e eles foram enviados por Jesus. Igual a eles, não tem mesmo. Mas, hoje em dia, a gente facilmente inventa um ministério, que é o ministério do missionário, né? A gente vive aí chamando o povo de missionário, missionária, não sei o quê, que biblicamente não existe, né? Mas a gente aceita porque é para diminuir os irmãos. Os irmãos não podem ser chamados de apóstolo. E aí, por outro lado, tem os outros que são também santos demais, não foram enviados para buraco nenhum, mas eles se autodenominam apóstolos. Então, existe apóstolo hoje? Existe, existe. Toda vez que uma pessoa é enviada de um lugar para outro, ele é um apóstolo. Agora, os dons ministeriais, eles viraram o palanque, né? Então, o poderosão, o menos poderosão, o menos poderosão. Irmãos, os dons ministeriais, eles não são fonte de status. Não são fonte de status. O apóstolo não é maior do que o pastor, que não é maior do que um doutor, que não é maior do que um mestre, que não é maior do que um presbítero, que não é maior do que um diácono, que não é maior que um evangelista. Não existe maior. O que existe são pessoas que trabalham em funções diferentes e essas funções é que são importantes. Então não existe a figura de que esse irmão aqui, é lógico que a Bíblia diz que a quem mais foi dado, mais será cobrado. Mas a gente não pode assimilar isso puxa vida, eu sou apóstolo porque é muito fraco eu ser pastor. Não, o apóstolo tem que ser um apóstolo porque ele vai ser enviado para outro lugar. Nós vemos pastores que vão para outro país, que vão para outras culturas, que vão para outras... São apóstolos. E qual o problema de dizer que eles são apóstolos? Agora, o camarada aqui nasceu na periferia, está na periferia e aí botou um azeite esquisito na cabeça, virou apóstolo. Isso não existe. O apóstolo como uma fonte de status não existe. Agora, o apóstolo como forma de enviado existe. Eles são a pessoa quando é enviado. E aí, você pode me perguntar assim, mas Josué, biblicamente, o que é que você me diz, como é que você assegura que tinha? Primeiro, o texto que nós lemos da leitura bíblica em classe. O que a Bíblia diz na leitura bíblica que nós fizemos? Deixa eu até abrir de novo aqui para nós ler e... que é assim, a gente tem que matar a cobra e mostrar a cobra morta. Pau qualquer um serve, agora a cobra morta que é mais importante. Olha, Atos 4 e 11. E ele, Efésios 4 e 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outro para evangelistas e outros para pastores e mestres. Por que isso aqui traz para os nossos dias? Porque o apóstolo Paulo, ele não está falando para o ministério apostólico, para o colégio apostólico. Ele não está falando isso para Pedro, para Tiago, para João, está falando isso para eles. Ele está falando isso para a igreja. Então ele está ensinando a igreja. E ensinando a igreja, já são as igrejas que ele fundou, frutos da obra missionária dele. Para essas igrejas que ele fundou, ele está dizendo, e Deus deu uns para apóstolos. Então, Paulo não está dizendo, ele deu lá atrás, hoje se ele não fosse dar mais, e aí nós temos que ler a Bíblia e entender que a Bíblia ela tem um conceito literal, e na literalidade ela
vive no presente, mas ela tem um contexto de ensinar, e para ensinar, irmãos, no contexto de ensinar, ela vale para todo o tempo. A palavra, ela é atual. Ela serve, quando você pega um texto para ensinar, ele valeu lá atrás e ele vale hoje. Ele valeu lá atrás e ele vale agora. E vai valer amanhã. É por isso que nós precisamos conhecer a palavra. Para quê? Para que nós não venhamos fazer o seguinte: ficar falando do que a gente nem tem conhecimento. Então, nós precisamos ter conhecimento, porque quando nós abrimos a nossa boca, a gente tem que ter base para falar. Então, Paulo está falando para a igreja. E para a igreja ele está dizendo, Deus deu uns para apóstolos. Então, se você me perguntar para mim hoje, não é que eu acho, é o que a Bíblia diz. Existe apóstolo hoje? Existe. Com menor intensidade. Mas há 30 anos, 40 anos atrás, por exemplo, Daniel Berg e Gunnar Wingren. Aí eles eram 2 pastores. Não, eles eram apóstolos. Eles foram enviados por Deus para vir fazer uma grande obra aqui no Brasil. Então, junto com eles, um monte. E a gente encontrou facilidade de chamar essas pessoas de missionário. Então, todos os missionários, no contexto real da palavra, é um apóstolo. Então, o primeiro conceito, por que existe apóstolo hoje? Porque Paulo falou, Deus deu uns para apóstolos. Nós estamos lendo aqui e nós não podemos ler. É isso que as igrejas tradicionais gostam de fazer. Por exemplo, quando se fala de dons espirituais, o que as igrejas tradicionais falam? Não, isso aí era lá para o tempo de Jesus. Irmãos, a palavra de Deus não tem data. A palavra de Deus não tem tempo de validade. Então, se a Bíblia diz lá atrás, vocês receberão, e nós estamos lendo hoje, então hoje isso não é verdade para mim? É verdade. Então, se lá atrás Paulo falou, ele deu uns para apóstolos, e eu estou lendo esse texto hoje, e ele serve para me ensinar alguma coisa, é porque hoje ele deu alguns para apóstolos. Ah, mas o irmão estava aqui e o pastor mandou ele pastorear uma igreja lá embaixo, lá não sei aonde, lá no Filhos da Terra. Ele é um apóstolo, ele não está sendo enviado? Ou ele está indo porque quer? Ele está sendo enviado. E esse fato de enviar é o que caracteriza o apostolado. Mas nós, por que nós temos medo disso? Nós temos medo disso porque nós demos um poder terrível para os apóstolos. Os apóstolos são quase deuses. São quase a 4ª pessoa da Trindade, suplente da Trindade. Não existe isso, irmãos. São todos servos. Então, esse é o primeiro aspecto porque existem apóstolos nos dias de hoje. Porque Paulo disse, Deus deu uns para apóstolos. E eu estou lendo isso hoje, no presente. Não tá dizendo assim, ó. E ele... Então, porque está no mesmo versículo, se não existe apóstolo, se esse aí é só lá para trás, então não existe também profetas, não existe evangelistas, não existe pastores e não existe mestres. Porque estão todos no mesmo tempo verbal aqui. E ele deu, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Mas isso é só no passado. Então, no passado também estão os profetas, os evangelistas, os pastores e os doutores. Não são para hoje. Isso aí ficou lá para trás. E não é verdade. Todo mundo aceita. Profeta não aceita, porque não sabe o que é profeta. Mas coloca profeta num contexto totalmente errado. Mas isso aí, depois nós discutimos isso aí. Não existe evangelistas, não existe pastores e não existe mestres. Então, amados, nós precisamos ter esse conhecimento. A segunda coisa que nos chama e vai nos dizer, vai nos servir de base para que nós defendamos que ainda hoje existe apóstolos, é que mesmo no tempo dos apóstolos existiam outras pessoas que eram chamadas de apóstolos. Eu vou ler para vocês Romanos 16 e 7. Cadê? Romanos 16 e 7. Saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes e companheiros de prisão,
os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Atos 14, o verso 4 e o verso 14, que vai dizer assim, ó, Atos 4. Mas dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus, outro pelos apóstolos. Quem é que está envolvido aqui nessa bagunça aqui? 2 homens chamados Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé aqui são chamados de apóstolos. Versículo 14. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, de novo, mais uma vez, eles são aqui chamados Barnabé, Paulo não tem problema, mas Barnabé é chamado de apóstolo. Então, nós tínhamos outras pessoas que também eram chamados de apóstolos no tempo dos apóstolos. Então, veja que a conotação de apóstolos, ela ganha essa figura de ser enviado. Paulo e Barnabé aqui estão numa viagem missionária. E eles não vão ser chamados de missionários. Eles vão ser chamados de apóstolos. Então, amados, hoje em dia, se alguém perguntar para você, se alguém falar para você, não existe, mas existe sim. Existe porque os dons, tanto os dons ministeriais como os dons espirituais, eles são atuais. E eles, sim, precisam ser respeitados nos dias atuais. Mas como eu sempre falo, não é degrau. Não agora eu sou apóstolo, eu sou maior do que o outro. Não. Então, amados, que Deus abençoe vocês. Tomara que vocês tenham um bom entendimento dessa aula. Se vocês tiverem perguntas, agora eu vou responder a pergunta que eu fiz lá no grupo que ninguém respondeu, hein? Olhando a figura de apóstolo como enviado, quem no Antigo Testamento poderia ser chamado de apóstolo? O principal deles que a gente conhece é o profeta Jonas. Lembra? Ele foi enviado por Deus a Nínive para pregar a palavra lá e ele acabou... Jonas é o maior pregador da história, irmão. É o maior pregador da história, porque ele pregou contra a vontade dele, de má vontade, e ainda assim toda a cidade, 120 mil homens se converteram ao Senhor e se arrependeram dos seus pecados. Então, o principal, a figura principal, existem outros. Os próprios profetas que foram mandados para o exílio são considerados, podem ser considerados como apóstolos. E existem outras pessoas. José é considerado um apóstolo ao ser enviado para o Egito. Ah, mas foi sem querer. Não foi sem querer, não. Era a forma que Deus encontrou. Deus abençoe vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem no grupo da IBD. Mandem para a irmã Slaine, que a irmã Slaine me passa, e eu responderei a todos vocês com o maior prazer. E que nós rapidamente voltemos às nossas aulas presenciais, porque é mais rica do que o videozinho aqui. Deus abençoe vocês, um bom domingo, feliz Dia das Mães.